Olá, estamos entrando no ar com o programa TVRM Notícias, hoje com o quadro especial Fala Doutor, recebendo a médica ginecologista obstetra Larissa Leite, que já se encontra na nossa sala de entrevistas. Quero mandar um abraço especial a todos os telespectadores da TV Educativa, da TVRM e você que nos acompanha também pela rede social. Eu sou João Robson Oliveira e a partir de agora faço companhia para vocês. E hoje estamos recebendo nos estúdios da TV Educativa, da TVRM, Larissa Leite Martins, médica pela Universidade da Grande Dourados. Tudo bem, doutora? Tudo certo. Prazer recebê-la aqui hoje nos estúdios. É um prazer imenso estar aqui hoje. Agradeço você, João Robson, a sua equipe, a TV Educativa, TVRM, por essa oportunidade. Nós que agradecemos. E falando em agradecimento, eu quero agradecer a todos os telespectadores que nos acompanham tanto de Campo Grande, do interior do estado e do Brasil e do mundo através das redes sociais. Doutora, a nossa produção preparou aqui algumas questões voltadas diretamente para a sua área. Vamos começar então já o nosso quadro de entrevista do Fala Doutor? Claro. Existe uma regra de quando deve ser feita a primeira consulta com o ginecologista? Então, João, uma regra assim não existe, mas a recomendação na literatura e grande parte de nós, colegas ginecologistas, é que um pouquinho antes da primeira menstruação ou após a primeira menstruação. Por que começar a já perguntar tão precocemente para paciente, né, para essa menina ter contato com a ginecologista e aprender a conviver com as transformações que o corpo está passando, não apenas a menstruação, mas tudo que a adolescência faz de diferente no corpo da mulher, seja o crescimento do pelo, seja desenvolvimento de mamas, seja a menstruação, e ela aprender a lidar com todas essas mudanças. Então, uma consulta com o ginecologista seria mais esclarecedor, né, e preparar essa mulher que está em transformação. Parece-me que tem uma fala que é comum e corriqueira por parte de muitas pessoas, que a primeira consulta com o ginecologista é após as relações sexuais, o primeiro contato com a relação sexual. Então, não é isso. Não precisa. Não assim, precisa. Inclusive, se a gente for parar para refletir, interessante é você ir antes, você se preparar, conversar com o seu ginecologista sobre os métodos contraceptivos, né? Saber sobre a relação sexual, sobre como acontece, sobre as formas de prevenir não apenas a gravidez, mas também doenças sexualmente transmissíveis. Porque em muitos lares isso ainda é tabu. E com o ginecologista, a paciente tem total liberdade de conversar sobre todos esses assuntos e se preparar da melhor forma para a primeira relação sexual da vida. A Larissa, além de médica, ginecologista, obstetra, tem outras formações também. Tenho. Eu sou enfermeira também, sou graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sou médica pela UFGD, sou ginecologista e obstetra pelo Hospital Regional e me subespecializei em medicina fetal no Hospital das Clínicas em Pernambuco. Falei em medicina fetal, vou pegar aqui e pedir para o nosso cinegrafista, não sei se consegue mostrar. Tem aqui até um livro que a doutora Larissa trouxe, né? Coleção Febrasco Medicina Fetal, segunda edição. Esse livro aqui, doutor, é um livro muito importante para a senhora. Sim, é um livro de cabeceira, de consultas rápidas, porque, para quem não sabe, a medicina fetal é uma especialidade que o ginecologista obstetra tem a opção de fazer, né? E ele estuda a saúde do feto. Como assim, Larissa? Então, assim, a função do fetólogo, do médico especialista em medicina fetal, é diagnosticar precocemente malformações do bebê, como espinha bífida, malformações cranianas, como anencefalia, por exemplo, malformação cardíaca, e indicar métodos diagnósticos como uma punção de líquido para fazer um cariótipo, saber se tem síndrome de Down, tem síndrome de trissomia do 12, do 13, do 18, né? E indicar inclusive terapias, sejam terapias que a mãe tome algum tipo de medicação para prevenir ou tratar aquele problema, ou inclusive coisas assim que pouca gente sabe, mas existem possibilidades de tratamento do bebê ainda dentro do útero da mãe. Existem cirurgias intrauterinas, que é a especialidade
também do médico fetólogo. Agora há pouco, antes de nós entrarmos no ar, a gente conversava aqui, ela falou isso, eu achei tão interessante porque dentro do útero a criança pode receber esse tipo de tratamento. Com certeza. Eu criei a minha paixão pela medicina fetal. Uma vez aqui em Campo Grande veio um médico de São Paulo e a gente conseguiu transfundir sangue para o bebê ainda dentro do útero, porque ele estava com anemia. E aí aquilo despertou um interesse tão grande de você poder prevenir desfechos negativos, como por exemplo, perder aquele bebê, podendo tratar dele ainda dentro do útero. Salvando vida. Salvando vidas. E falando nessa questão de paixão, de amor, de onde surgiu o desejo de se tornar médica? Bom, meu desejo de se tornar médica é desde criança. Desde pequena eu tenho essa paixão. Até então, na minha família não tinha nenhum médico. E eu prestei enfermagem, me apaixonei, né? Eu amo muito a enfermagem, respeito todos os meus colegas, mas ainda eu sentia que não era aquilo que eu tinha sonhado desde pequeno. Queria mais? Queria realizar o meu sonho. E aí, meu pai falou, minha filha, se sempre foi teu sonho, corre atrás. Ele e minha mãe sempre me apoiaram e aí eu corri atrás. Que bom. Quando a pessoa luta, tem um objetivo, ela consegue alcançar. Tá aqui, Com prova certeza. viva disso. Larissa, tem mais uma pergunta aqui. Com que idade e com que frequência deve ser feito o exame Papa Nicolau e a mamografia? Ótima essa pergunta, João Robson. Para quem não sabe, o Papa Nicolau é o preventivo, mais comumente conhecido. Para uma população geral, sem fator de risco, a indicação de iniciar o preventivo é a partir dos 25 anos, tá? Não necessariamente aquela paciente que iniciou a vida sexual precisa fazer o preventivo caso ela tenha menos de 25 anos. Então, a indicação do Ministério da Saúde e da Febrasgo são 25 anos. Mamografia, se for uma paciente de população geral, 50 anos. Mas se for uma paciente, por exemplo, que tem familiar de primeiro grau, mãe, irmã, com histórico, a gente adianta em 10 anos. E é um exame, assim, recomendado. Não pode deixar de ser feito. Não. E o preventivo faz com 25 anos e aí você tem que fazer todo ano. A mesma coisa a mamografia. Por quê? Qual a importância desses exames? Porque eles são rastreamentos, são para rastrear, diagnosticar precocemente para a gente conseguir tratar aquele problema antes do que ele vire algo maior e de mais dificuldade de tratar. Eu não sei falar pelas mulheres, mas pelos homens existe assim uma resistência muito grande para poder procurar ajuda médica, né? Parece que o homem só vai ao médico quando está morrendo. E as mulheres, né, na parte principalmente da sua especialidade? Eu acho que a questão da população feminina é mais fácil, na minha opinião. E eu, inclusive, criei meu amor pela ginecologia e obstetrícia porque a ginecologista hoje, ela se torna a médica da mulher. A gente não trata a mulher só a pelve, só preventivo, só mamografia. A paciente, quando entra no seu consultório, ela entra com você como se fosse a médica dela. É claro que se ela tiver um problema de coração, a gente caminha para um cardiologista, para um colega. Se tiver um problema endócrino, a gente vai encaminhar para o endocrinologista. Mas quem faz uma consulta geral é o médico ginecologista. E o engraçado é que torna uma ligação, né? Quem que é a sua ginecologista? Quem é a sua médica? Exatamente. Sempre na mesma tecla, né? Exatamente. Se familiariza. Com certeza. Eu digo assim, e as minhas pacientes também, se você troca de lugar, a gente vai atrás. Se você muda de cidade, você vai para a cidade para consultar com a médica, porque você cria um vínculo e a confiança. Por isso, a importância daquela primeira consulta. A partir do momento que você se prepara, cria vínculo com a sua ginecologista, é muito difícil você conseguir mudar de ginecologista, porque você cria confiança. É um dos ofícios mais lindos do mundo, é a medicina. Porque além de tratar do corpo, resolver, ajudar, pelo menos tentar resolver os problemas, eu acredito, doutora, que muitas mulheres chegam lá no consultório desesperadas, aflitas, e acaba até se abrindo ali, conversando, e Sim. A médica torna até-se psicóloga. Sim, a gente acaba que cria um vínculo assim incomparável, porque igual eu te falei, a gente não trata só mama, preventivo, não. Como é que tá a vida, como é que tá, porque você vai tratar o libido daquela paciente. Como é que tá o libido? Tá namorando muito? Não tá? Tem namorado? Tem parceiro fixo? Pele, tá com, tô com espinha, tô com... Então assim, Tem a ver isso? Tem tudo a ver. Por exemplo, alguns anticoncepcionais
podem piorar o aspecto da pele, cabelo e unha, entendeu? Então, isso tudo a gente consegue manejar. Então, numa consulta de um ginecologista, você investiga todos os aparelhos do organismo. Rastreia a vida da pessoa toda, a saúde da pessoa, e né? a conversa flui. Na minha prática clínica que eu tenho particularmente, eu acabo que eu me sinto um pouco amiga da minha paciente, porque eu escuto também o lado pessoal. E isso reflete muito parte do tratamento. Falando em prática clínica, está sempre ele atendendo as pessoas, plantões, atende aqui, atende ali. Com a pandemia, você notou aí alguma diferença na adesão das mulheres ao preventivo e à mamografia? Com certeza, eu até brinco com elas, que elas chegam, uma me abordou esse dia na porta do consultório, doutora, tô atrasada com meus exames. Aí eu falei, olha, veio a pandemia, eu vou fingir que é uma desculpa perdoável. Porque porque a pandemia começou em 2020, né? Então 2020, 2021 e a gente está saindo agora 2022. Então a grande parte das pacientes pararam, deram um tempo nos seus exames e agora estão retornando. Então sim, a gente teve uma queda muito importante nesse período não só na área de ginecologia, viu? Todas as áreas, né? Todos os meus colegas relataram que o pessoal deu uma parada de se preocupar com essa prevenção. Que é importantíssimo, que é a né? parte mais importante. Doutora, a senhora está com um objeto aqui em cima da mesa, eu não sei o que se trata, eu não sou da área da medicina. A senhora pode explicar para a gente? Isso aqui é uma pelve, né? Uma pelve feminina. Aqui é o útero da mulher, é onde é concebido o saco gestacional, o bebê, e esse útero que fica dentro da pelve com 9 meses de gestação, ele está lá em cima no estômago, né? Aqui é a bexiga da mulher, né, anterior ao útero, reto, e aqui é a vagina. Por aqui que a gente insere o DIU, seja Mirena ou de cobre, cobre-prata, e ele entra pelo colo do útero. O preventivo, a gente coleta material daqui, do colo do útero, que eu costumo dizer às minhas pacientes que é como se fosse a boquinha do útero, né, a saída do útero, a gente colhe o material daqui. Interessante. Falando nisso, eu tenho certeza que os nossos telespectadores, principalmente as mulheres, estão amando a doutora Larissa, que é bastante espontânea, alegre, fala didaticamente. Se alguém quiser entrar em contato com a doutora. Eu tenho minha rede social, tanto Instagram quanto Facebook, @doutora Larissa Leite, _. Doutora Larissa, com 2 S, Leite, _. Pedir para a produção colocar no rodapé e o Facebook... É o mesmo. É o mesmo também, né? Vamos então continuar o nosso momento de entrevistas hoje aqui no programa Fala Doutor, porque já temos mais 2 questões aqui, doutora. Quais os métodos contraceptivos disponíveis hoje para mulheres? São 2 em 1. E como saber qual seria o método ideal para cada mulher? Bom, hoje no mundo a gente tem disponível muitos métodos, né? Contracepção, você fala de anticoncepcional, né? Sim. Então, assim, tem as pílulas e as mini pílulas, que são as pílulas estrogênio e progesterona combinada, e a mini pílula é só progesterona. Idealmente a gente indica principalmente para as lactantes, mães pós-parto, que querem se prevenir já depois de 40 dias, pode iniciar tomar essa medicação, tá? Tem as medicações injetáveis via intramuscular, que você pode tomar uma por mês ou uma a cada 3 meses, tá? E tem os que estão bem em alta agora, que são os LARCs, que são os de longa duração. Neles se enquadram os DIUs, né? O Mirena, o Quilena e o DIU de cobre prata, e o Implanon, que as mulheres conhecem como chip, que é um implante subdérmico que você põe aqui. Ele é a base de progesterona, tem uma absorção menor de hormônio, que ele vai liberando pouquinho e tem duração de 3 anos. E fica implantado ali durante 3 anos? Tranquilamente. Não tem efeito colateral? Qualquer medicação tem, né, João, efeito colateral, né? Mas quando comparado os efeitos colaterais com uma medicação tomada pela boca, os efeitos colaterais são menores, e dentre todos os métodos contraceptivos, o Implanon hoje é o que tem a melhor taxa, né, de eficácia. Por quê? Porque o DIU, por exemplo, você precisa fazer um ultrassom de controle. Se ele sai do lugar, se ele vai para o colo do útero, ele perde a eficácia. O Implanon não. Ele está aqui, você palpa ele, você sente e ele está funcionando. Ele é pequeno? Pequenininho. É do tamanho de um palito de fósforo. Olha só. Ele é bem pequenininho. E não dói?
A gente faz anestesia local. Aham. E aí é como se fosse uma agulha e implanta ele. Então com anestesia não sente nada. É uma nova técnica. Nos últimos 5 anos que saiu a gente. Interessante. Doutora, tem mais uma questão aqui que é bastante pertinente à sua área também. Interessante. Acredito que seja a dúvida de muitas mulheres. Vamos lá. Quais cuidados as mulheres que desejam engravidar precisam ter? E quais exames elas devem fazer? João, essa é uma pergunta muito interessante, até porque hoje em dia as mulheres estão postergando a gestação, né? E o primeiro passo da mulher que pretende gestar, e não precisa ser, eu pretendo gestar o ano que vem, daqui a 2 meses. Não, eu pretendo gestar é conversar com o seu ginecologista, tá? Quando você fala para o ginecologista, olha, eu não sou mãe, mas eu tenho uma preocupação, a gente vai conversar sobre doenças prévias, tá? Se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes, tem alguma endocrinopatia, por exemplo, um problema de tireoide, a gente tem que tentar estabilizar primeiramente esses problemas, porque na gestação tendem a desestabilizar, podem piorar, né? E trazem um risco para a mãe e para o feto, né? Segundo, tentar adotar hábitos de vidas mais saudáveis, tanto a mãe quanto o pai, isso vale para os dois, tá? Uma dieta mais saudável, fazer prática de atividade física, cessar com o tabagismo e o álcool e iniciar também, que é muito importante, a reposição de vitaminas e minerais. E o principal que a gente faz na gestação é o ácido fólico, mais precisamente o metilfolato, para prevenir malformações do tubo neural, como a anencefalia e espinha bífida, né? E os exames que a gente vai fazer para essa paciente, eles são bem individualizados, sabe? Para cada paciente. Mas na minha concepção de base, ela tem que fazer um preventivo. A gente tem que fazer antes dela engravidar o preventivo, o ultrassom de mamas, né? Um ultrassom transvaginal, para ver como é que tá o ovários, exames hormonais, exames de sangue para ver se não tem uma anemia, um problema de colesterol, uma dislipidemia importante, né? Um problema de tireoide. Então a gente vai individualizar, mas para mim é o preventivo, o ultrassom transvaginal e os exames bioquímicos. E você falou em postergar. Eu, por exemplo, sou o 10º filho, o caçula de 10. Hoje as mulheres têm 2, 3 filhos, quando muito, a grande maioria, e também tem postergado na idade, né? Mulheres hoje de 40, 42, 45 anos estão gestando. Sim. Está sendo hoje bastante normal esse corriqueiro. Muito. E tem algum risco acima dos 40 anos ou é um mito? Não, assim, acima dos 30... Qual é a charada disso tudo? O homem produz o espermatozoide diariamente. Sempre ele tem produção. Nós, mulheres... E para o homem não tem idade, né? Praticamente. Os estudos atualmente têm demonstrado que não é bem assim, sabe, João? Não. Os estudos têm mostrado que também tem um grau, porque o homem, por mais que ele produziu recentemente, esses espermatozoides são expostos a um estresse oxidativo, situações inflamatórias, uma péssima alimentação, um sedentarismo. Por mais que ele foi produzido ontem, ele foi produzido num ambiente não muito propício, não muito agradável, não muito ideal, né? Mas para as mulheres, os nossos óvulos são produzidos ainda dentro da barriga da nossa mãe. Olha só. Quando a gente está se formando, a gente nasce com os óvulos. Então, hoje, uma mulher de 40 anos, o óvulo dela tem 40 anos. Então, se ela Ele envelhece de acordo com a idade. Junto com ela. E de acordo com não só com a idade. Assim como o homem que eu falei que ele passa por um estresse oxidativo, por um processo inflamatório, esse óvulo por 40 anos também passou. Então, hoje se fala muito, por exemplo, em congelar óvulos. Então, a mulher que está entre 30 e 35, não tem um parceiro fixo ainda e pretende gestar, ela procura um estereleuta, uma clínica especializada, faz um congelamento de óvulos, para quando ela achar um parceiro, ela gestar com um óvulo que foi congelado numa idade menor do que... Aí é implantado nela...
Daí existem várias formas, né? Ela pode fazer congelamento do óvulo e pegar o espermatozoide e fazer uma fertilização in vitro, né? A medicina hoje está bem avançada, né, doutora? Muito. Que bom que por esse lado positivo, né? Porque... realizando sonhos de muitas mulheres, de muitos pais. E hoje, por exemplo, as mulheres estão engravidando mais tarde porque elas também estão no mercado de trabalho, elas estão trabalhando, elas estão correndo atrás, entendeu? Estão empoderadas. E aí elas têm essa oportunidade, inclusive, de poder congelar o óvulo e postergar essa gestação. Bom, recebemos hoje a doutora Larissa Leite aqui nos estúdios. Que entrevista maravilhosa, Obrigada. Viu? Que aprendizado, passou assim tão rápido. Mas, doutora, antes da gente encerrar com os nossos telespectadores que nos acompanham pela televisão e também pelas redes sociais, eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais para todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Eu agradeço a oportunidade. Hoje o meu recado vai ser não só para as pacientes, mas para todas as famílias, que a medicina fetal, a ginecologia obstetrícia está bem desenvolvida e a mulher que pretende construir uma família, a mulher que pretende gestar, consulte seu ginecologista, faça sua rotina ginecológica, faça os exames pré-concepcionais e programe a vida e tenha a vida que você quiser. Trabalhar, construir família, porque hoje a medicina está avançada justamente para ajudar na realização desses sonhos. A Larissa é uma pessoa muito positiva. Ela falava comigo agora há pouco e as origens dela me parece que é até que do interior do Mato Grosso do Sul. Sim, correto? Da cidade... a família do meu pai veio de Iguatemi. Iguatemi, Isso. 420 quilômetros mais ou menos de Campo Grande. E ela falando que a gente pode conquistar, a gente pode alcançar o que quiser. A gente acompanha ela pelas redes sociais, ela se pinta também, procura interagir com as pacientes. É um trabalho maravilhoso. E agora, puxando um gancho em cima da sua fala, doutora Larissa, eu gostaria de falar com você, telespectador, telespectadora, que está nos acompanhando nesse momento. Tem uma parábola, uma história, doutora, que diz que um rei, ele recebeu de presente um pássaro pequeno. E começou a cuidar, alimentar, zelar por esse pássaro, levava para dormir, para comer, andava com ele para baixo e para cima, colocava no ombro. E um certo dia esse pássaro cresceu e o rei nunca viu esse pássaro voar. Colocava ele numa galha, em outra galha de árvore e nada dele voar. E ele, incomodado com aquela situação, ele procurou um sábio e disse: sábio, está acontecendo isso com o meu pássaro. Cuidei, zelei, alimentei, ele não voa. Tem algum problema? O sábio disse: eu vou resolver essa situação. Olhou para o pássaro, olhou para a árvore, subiu, cortou a galha. A hora que o pássaro estava caindo, ele viu que ia cair no chão, ele bateu asas e voou. E muitas das vezes, você, telespectador, telespectadora, está como esse pássaro, preso ao passado, preso aos problemas, preso a algumas situações, sendo que você pode bater asas e voar. Você pode alcançar o que você desejar. Nada é impossível. Ah, mas eu sou de uma cidade do interior, eu não tenho condições. A nossa mente foi preparada para o não, não posso, não tem jeito, mas quando a pessoa quer, a pessoa consegue. Não é isso, doutora? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Excelente parábola. Ela pode bater asas e voar. Nós ficamos por aqui juntamente com a doutora Larissa Leite. Foi um prazer enorme estar na sua casa, na tela do seu celular, na tela do seu computador. Ficamos por aqui com o programa TV Remy Notícias, no quadro especial Fala Doutor.